Pessoal, vamos resolver aqui mais um exercício de Química Geral. Nesse caso, o exercício 145 do capítulo 3 do livro Química, uma abordagem molecular, terceira edição, tá certo? Vamos lá então. Bom, o exercício então nos diz o seguinte: uma mistura de carbonato de cálcio e carbonato de amônio contém, ou é, enfim, 61,9% em carbonato, né? Porcentagem no caso em massa, né? E encontre a porcentagem em massa de carbonato de cálcio na mistura, tá certo? Então a massa molar do carbonato de cálcio 100 gramas por mol, a massa molar do carbonato de amônio 96 gramas por mol, né? Bom, número de mols é a massa dividido pela massa molar, né? Então, a massa molar vezes o número de mols é igual à massa. Qual o número de mols de carbonato de cálcio na mistura? Não sei qual é, vou chamar de X então. Esse número de mols vezes a massa molar do carbonato de cálcio, que é 100 gramas por mol, vai ser a massa de carbonato na mistura. Qual é o número de mols de carbonato de amônio na mistura? Não sei, é uma incógnita, então vou chamar de Y. Esse número de mols vezes a massa molar do carbonato de amônio, 96 gramas por mol, será a massa de carbonato de amônio na mistura. Eu poderia considerar que tenho qualquer massa da mistura, né? 1 grama, 2 gramas, 100 gramas, 1 quilograma, né? Mas só para facilitar minha vida, eu vou considerar que eu tenho 100 gramas da mistura. Por quê? A massa de carbonato na mistura é de 61,9% e a primeira parte do cálculo, né, já fica direto, né? 61,9% de 100 é 61,9. Então, 100 vezes x mais 96 vezes y é igual a 100, porque eu estou assumindo que eu tenho 100 gramas da mistura. Bom, 1 mol do carbonato de amônio contém 1 mol de íons carbonato. 1 mol de carbonato de cálcio contém 1 mol de íons carbonato. A massa do íon carbonato é 60 gramas por mol. Então, 60 vezes x mais 60 vezes y igual a 61,9 gramas, que é justamente, né, a massa de íons carbonato em 100 gramas da mistura, né? Bom, eu isolo x ou y da primeira equação, substituo na segunda, ou isolo x ou y da segunda equação e substituo na primeira, tanto faz, né? No caso aí, nós isolamos, no caso, né, o y aí a partir da segunda equação, né? Então, y é igual a 61,9 menos 60x dividido por 60. E esse valor, então, de y nós substituímos na primeira equação, que ficou, então, 100 vezes x. Lembrar que x é o número de mols de carbonato de cálcio na mistura, mais 96 vezes y. Lembrando que y é o número de mols de carbonato de amônio na mistura, né? No caso, já estamos substituindo, né, y pelo valor, né, que nós, enfim, retiramos a partir da segunda equação, né? Então, 96 que multiplica 61,9 menos 60x, isso sobre 60, igual a 100. A partir daí, então, enfim, a equação do primeiro grau, né, manipulação algébrica, algumas etapas aí, no final nós ficaríamos com x igual a 57,6 sobre 240, x igual a 24. Perdão, 0,24. Lembrar que esse é o número de mols de carbonato de cálcio, né? Bom, o número de mols vezes a massa molar, que é 100 gramas por mol, vai me dar 24 gramas de carbonato de cálcio. Se eu tenho 100 gramas, né, da mistura, 24 gramas representam 24%. Essa é a nossa resposta, né? Bom, detalhe aí, tá? Nós, no caso, arredondamos aí a massa do cálcio para 40, né? Mas se você usar, por exemplo, 40,1, né? E você, por exemplo, aí fizer os cálculos com a massa do carbonato de, enfim, cálcio como sendo 100,09 ou 100,1, a massa do carbonato de amônio como sendo 96,09, enfim, 96,1, né? A massa do íon carbonato como sendo 60,01, enfim. Se você utilizar esses valores mais exatos, né, você vai terminar calculando aí 25%, tá certo? Então, essa observação, né? Mas, enfim, 24% então, ou 25%, conforme seja, né? Se você não arredondar ali a massa do cálcio, etc e tal, enfim,
24% ou 25%, como queiras, tá certo? Mas o raciocínio permanece exatamente o mesmo, né? As equações também, você vai simplesmente aí colocar valores mais exatos, né? Já que não estaríamos arredondando a massa molar do cálcio para 40, tá bom? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.